Doutor Nível, quais são os 5 gigantes da geriatria? Os 5 gigantes da geriatria, ou 5 Is, né, são conhecidos como os sintomas principais, alterações principais que acometem os idosos. O primeiro interessante de se falar sobre isso é a iatrogenia, que são os males causados pelo próprio médico. Então, o paciente geriátrico precisa de um bom acompanhamento médico justamente por isso, porque às vezes o médico ele pode causar mais dano do que bem ao paciente. Isso não, obviamente, por vontade própria, mas inconscientemente, se ele não estiver atento a isso, ele pode causar mais dano do que auxílio ao paciente. O geriatra já tem esse preparo para não causar esse tipo de dano. Você pode causar um dano verbal, quando você limita a vida do paciente, quando você tira as esperanças do tratamento de uma doença, quando você deixa de investigar algum tipo de sintoma que para o paciente é importantíssimo, mas que você não dá valor. Então, cada sintoma que o paciente refere é importante, cada queixa tem muita importância. E o geriatra está acostumado a investigar isso e não achar normal. Então, por exemplo, esquecer não é normal. O geriatra vai investigar. Deixar de investigar um esquecimento no idoso é uma iatrogenia, é um dano médico, porque você pode deixar de investigar uma doença que potencialmente curável. E outra forma de você causar dano seria através da prescrição de medicamentos que para aquela idade, para aquele perfil de paciente não seja adequado. Medicamentos que associados tenham interações e efeitos adversos que possam causar mais dano do que bem. Medicamentos que possam causar quedas, possam causar alteração do nível de consciência, medicamentos que lesem os rins, medicamentos que possam lesar o coração e assim por diante. Então, o geriatra é aquele profissional preparado para tentar evitar ao máximo essa interferência negativa do profissional médico, que é a chamada iatrogenia, que é um dos gigantes. O outro gigante da geriatria, o outro I também conhecido, é a imobilidade. É aquele paciente que fica acamado, paciente que não se movimenta por algum motivo. Então, é muito frequente o idoso acamado, o idoso na cadeira de rodas, e o geriatra também é um profissional preparado justamente para tentar identificar a causa dessa imobilidade e se existe uma forma de se reverter essa imobilidade, né? O terceiro gigante seria a instabilidade, que é a instabilidade postural. Então, quedas. As quedas são muito frequentes na terceira idade. Muitos já ouvem, né, de parentes, de amigos idosos que caíram, se machucaram, fraturaram, e daí é uma cascata de enfermidades que começam a se sobrepor, porque a pessoa cai, fratura, trombosa, depois tem um tromboembolismo pulmonar, e assim por diante. A pessoa vai se complicando cada vez mais por conta de uma fratura que adveio de uma instabilidade. Então, identificar o idoso instável, o idoso caidor, para tentar evitar justamente essa cascata de efeitos deletérios ao organismo do paciente. Então, preparar o paciente para não cair, auxiliar no tratamento dessa instabilidade, do fortalecimento muscular e do equilíbrio. Então, esse seria o terceiro gigante. A incontinência é um outro gigante, muito frequente, a incontinência urinária, a incontinência fecal no idoso. Isso não é normal, né? Você urinar nas vestes, isso não é normal. Então parece que é uma coisa, não é do idoso, é assim mesmo? Não, o geriatra tem que investigar a causa dessa incontinência, tratar, porque isso é causa de depressão, de isolamento social, isso é causa de infecções urinárias de repetição. Então causa uma série de alterações do idoso que podem ser evitadas. Então a incontinência é o quarto gigante. E o quinto gigante é a insuficiência cerebral, que no caso a gente já comentou, as demências, as doenças degenerativas cerebrais que levam ao estado de perda das funções cerebrais ou funções cognitivas
às quais o geriatra está acostumado ao tratamento e ao diagnóstico precoce e ao tratamento da doença quando já está estabelecida. Então, essa é a importância aí desses 5 gigantes, que são situações muito comuns na terceira idade.